Bom, deixa eu passar a bola então agora pro Anki que tá quieto aí, tá acho que refletindo aí, não sei se tá tímido, mas então deixa eu te trazer pra fogueira, cara. Deixa eu te perguntar por que você é autista com Bitcoin, o que te fez acreditar, assim, o que mudou de 2014, sei lá, você falou que você tinha 14 anos, na verdade, quando você não tinha grana, daí de lá pra cá você estudou, assim, o que mais te chamou a atenção no Bitcoin? Bom, assim, eu vejo que uma coisa que eu entendi que fez eu acreditar somente no Bitcoin é que, assim, todo o resto é fraude, se você for parar para olhar. E então, a priori, é uma escolha ética, né, o Bitcoin. Tirando aquela parte do utilitarismo assim, você tem uma forma que te permite armazenar sua riqueza num sistema honesto, né? Numa moeda honesta. E assim, quando aí passando para uma parte mais utilitária, aí quando você vai ver por que que é honesto, você vai ficando cada vez mais autista que te faz pegar todo o valor do seu trabalho e focar em armazenar bitcoins. E na questão das shitcoins e afins, eu vejo que é como reinventar a roda, né? Que está lá no relatório da Fidelity. Não, ge- a maioria das vezes não é uma coisa que você precisaria fazer um token para você desenvolver, né? O Bitcoin como protocolo, a gente consegue evoluir em camadas, né? Evoluindo em camadas, a gente consegue pegar essas ideias, implementar no Bitcoin sem necessariamente criar um token e a gente desfruta da segurança do Bitcoin, né, da rede da mainnet e consegue fazer essas experiências, enfim. E se houver demanda, é, essas experiências vão prosperar, né? E, então, é mais ou menos isso. Deixa eu, deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. É, cara, pra mim esse lance da fraude sempre foi muito claro também, assim, é um negócio que tem uma diferença de ética, né? Tem uma diferença de ethos da comunidade, assim, é realmente muito diferente, assim, tipo, não sei, no fundo, para mim, é claramente uns são vendedores e precisam ser simpáticos e os outros são verdadeiros, assim, os outros educam, mas também não aceitam desaforo e por isso são chamados de tóxicos. Tipo, o pessoal É, falaria que a Carla é tóxica porque ela fala sem ressalvas. O pessoal falaria que, sei lá, eu tento ser bonzinho para manter a persona do educador, né? Mas às vezes eu me acabo me soltando e o pessoal falaria que eu sou tóxico também. O pessoal falaria que o Hugo é tóxico e tipo, não, é só que a gente está num mundo que as pessoas desaprenderam a que existe uma verdade objetiva. Existe uma questão técnica, existe um certo e um errado. Tipo, existe, sei lá, parafraseando Ayn Rand, a existência existe, tipo, sabe? Tem coisas que uhum. só são assim, tipo, não sei, é muito golpe. Você olha, sei lá, o cara da Cardano, o Vitalik, assim, é tipo, é muito golpe, tá ligado? É tipo, e aí eu pergunto pra você, Anki e Carla, se quiser entrar na jogada na resposta também, tipo, vocês liam os white papers? Como vocês estudavam as shitcoins? Era realmente só olhar o CoinMarketCap e ia ver, tipo, grupo de WhatsApp que fazia esquema de pump and dump? Onde vocês estudavam essas coisas? Porque assim, talvez seja sorte minha, mas eu comecei na mercado Bitcoin e lá tinha poucas, mas em pouco tempo eu já fui para Biscoint que só tinha Bitcoin. Até colocou Ethereum depois, mas só tinha o Bitcoin. Então para mim foi realmente sempre sem ruído assim. Talvez só eu tenha sido sortudo, é isso? Bom, a primeira questão da ética lá é realmente você vê que os bitcoinheiros eles têm um, esse negócio da verdade, né? Não importa se você vai a comprar a nossa tese ou não.
Isso daqui é uma verdade. Se você acredita nessa verdade, você vai, pega o seu dinheiro, coloca o seu dinheiro no Bitcoin. Se não, você pode fazer o que você quiser, né? A questão principal do Bitcoin é essa. Você tem que escolher ele como seu dinheiro, né? Então, por isso, é uma escolha melhor, né? Ele tem que ser uma escolha melhor para ele poder te escolher. Enfim. Agora, na parte de shitcoins, não teve estudo, cara. Alguém recomendou, alguém falou, estão falando por aí, ia lá, comprava e é isso. Deixava lá na corretora, se chegar a determinado preço eu vendo, enfim. E é isso. Não tinha estudo nenhum. Era mais um number go up mesmo. E você, Carla, como você estudava as suas shitcoins? Eu leio tudo. Eu leio, eu gosto de ler os papers. E li um e li dois e disse que não valia a pena ler barbaridades. Não vale a pena. Li, o único paper para mim que é decente e que realmente é fundamentado e tem boas referências é o de Satoshi Nakamoto, não é mais nenhum. O resto é um falhanço. Hoje eu vi uma foto que mostrava assim, todas as tecnologias usadas pelo Bitcoin, tipo, 40 anos atrás, vindo lá do Jeff Hellman, né, criando chave pública e chave privada e todo o pessoal que foi tentando fazer essas moedas criptográficas e aí chega no Bitcoin em 2009, 2008, enfim, bem legal, bastante gente que trabalhou para isso. E também eu escutava às vezes assim alguém falando sobre tal shitcoin faz isso, enfim. Aí ia lá, comprava e era uma aposta mesmo, não tinha muito embasamento. Só depois que você vai entrando na bolha e eu lembro, eu lembro que eu vi o Coreia metendo pau em uns shitcoiners aí eu comecei a buscar e buscar e entrei no Bitcoin. Mas aí quando você pega esse negócio do Bitcoin, que é só ele, você vai fundo, né? É um buraco negro mesmo. Você não consegue falar de outra coisa. Me apelidaram até de Bitcoin lá num curso que eu fazia, porque eu só ficava falando isso. E, assim, poucas pessoas mesmo dão ouvidos para você. Eu consigo ver aqui que eu converti dois, cara, de diversas pessoas que eu falei, e eu nem sei se eles entenderam direito. E, enfim, é embaçado. E quando tá no bull market, você vê que o pessoal dá mais atenção, enfim. Hoje em dia ninguém fala nada, né? Ninguém nem quer saber. É engraçado. Eu queria Claro. ter, eu queria ter alguém como eu no passado para explicar pelo menos um pouquinho para ver se eu ia atrás, né? Mas não Quem me tive dera. ninguém. Mas Também não. ainda acredito que cheguei cedo, graças a mim. Enfim, acho que é isso. É que eu acho que assim, o grande apelo das shitcoins é tipo funcionalidades que o Bitcoin não exerce. Então eu tenho um amigo que é muito apaixonado por isso, quer dizer, nem muito apaixonado, mas ele gosta de vários projetos diferentes. E a grande crítica dele ao Bitcoin é que ele fala, meu, uma coisa muito simplória, né? Não simples. É simples, mas não simplória, desculpa. E para ele acaba falando os contratos inteligentes da Ethereum que permite que você consiga fazer assim, assado, só que ele não entra na questão da segurança da rede. E Sim. quando você pensa na segurança da rede, é que você olha e fala, tá, nada mais tem muito sentido, porque a segurança, o que mantém a estrutura viva é a rede. Se ela é fraca, tudo vai ruir, não importa quão bom seja o projeto.
E Uma hora poucas vai pessoas desabar. vão atrás disso, né? Às vezes nem só descentralizada. Tem lá agora a Ravecoin, copiou o código do Bitcoin inteirinho, de cabo a rabo, mas acho que agora está se vendendo como a nova Bitcoin. Mas, meu, não, já tem o Bitcoin ali, ele já passou por testes de tempo, por testes de coisas, a A rede dele é concepção muito forte. imaculada. Exatamente, já O teve Satoshi, validação. o Satoshi Oi? criou, ele não queria, ele não sabia se enriquecer, enfim. Ele só criou porque ele queria fazer o projeto dele funcionar e poderia valer zero, né? Hoje em dia, por mais que você tente até criar uma moeda que você, como é que eu posso dizer, não, não vá ficar rico, com pré-mining, enfim, você vai ter mais moedas do que os outros, hein? Porque você vai comprar antes, não tem como, né? Exatamente. E o principal para mim, pelo menos para mim, eu digo, é que tudo que você tem, essas outras shitcoins têm, pode ser feito na rede do Bitcoin. Você não precisa Sim, criar uma blockchain nova para fazer isso. Aliás, você tem uma fundação mais forte estando na rede do Bitcoin para a sobrevivência do seu projeto do que criando uma nova blockchain para tal. Então, como não pensar que aquele cara que não quis usar uma rede, uma fundação forte para a construção do prédio dele, do apartamento dele, ele não está querendo te dar um golpe, como o Caião fala assim. E, e é isso que para mim pega. E eu entendo os tóxicos. Aliás, o Coreia foi o principal que me abriu essa ideia de tipo shitcoins. Foi graças a ele que eu comecei a olhar esses novos projetos como uma forma de tipo golpe, de forma de enriquecer através de um jeito distinto, de inventar funcionalidades que não eram necessárias, que não estavam numa rede do Bitcoin, que basicamente eu entendo quem é tóxico. Hoje eu acho que eu prefiro ser tóxico com única e exclusivamente o Peter Schiff. O resto não tem nem necessidade de ser tóxico com Vitalik, com Ethereum e etc e tal, porque eles não conversam a mesma língua. O Peter Schiff, por exemplo, ele conversa uma língua do padrão ouro, que era uma língua em que o mundo ainda tinha um pouco mais de coisa para dar certo, só que ele ainda está preso num choque geracional. A geração dele é outra, um choque de gerações. Ele não quer evoluir com a gente. Então, sendo tóxico com ele, é até divertido. Então, não vai fazer diferença para ele, vai divertir a gente e o resto vai aprender como tem que aprender, né? Cada um de sua forma, seja da forma ruim, seja da forma boa. Vai ser tomando um golpe, vai ser indo a zero. E como a Carla falou, ela falou, eu estudava pelo YouTube. Eu sinto que assim, não dá nem tempo de estudar essas moedas, porque no começo, você, de fato, quem gosta de aprender aonde vai, o que vai fazer, então eu vou me propor a aprender a cozinhar. Eu vou aprender, eu vou estudar sobre cozinhar, vou ver como que refogo aqui, como que faço ali. Falo isso porque eu gosto de cozinhar, tá? Se você quer aprender Eu alguma coisa, também, tem eu também que... adoro. Vai chegando nesse Então, horário, o pessoal vai ficando com fome. Ah, pá, não, aqui não, já passou da hora de jantar, malta, mas come-se qualquer coisa, a qualquer hora, no Porto, portanto. não, mas assim, você vai quer aprender algo, você tem que estudar aquilo. E estudar, às vezes, é emergir por um tempo, ficar, aproximar, não sei o quê. E essas shitcoins não dá nem tempo de você pensar. O projeto começou, o projeto explodiu, o projeto já morreu. Literalmente morreu. Não é, não, é uma correção, é um não sei o quê. Ele morreu, ele não tem mais utilidade. Terra Luna, por exemplo, lá, que morreu, não deu um ano e meio. Pô, se fosse possível aprender tudo sobre algum projeto em um ano, qualquer um podia aprender qualquer coisa, né? Olha, Doug, eu não me recordo, infelizmente, então nem sei se não foi o Leita mesmo, que disse uma vez, e acho que foi durante o podcast, e lamento imenso e peço desculpas se não me recordar mesmo quem foi, que disse, o Bitcoin é tão simples, a solução de Bitcoin é tão simples, mas é tão complexo e cabe em tantas áreas de estudo, porque para que é que a gente vai estudar outra coisa se ainda não compreendemos?
completamente aquilo que é Bitcoin. Eu não Porque sei as se. outras nem têm quanto que se lhe pegue. Olha, Carla, eu não sei se fui eu, mas eu concordo totalmente com isso. Tipo, o É capaz de ecossistema. ter sido tu, és capaz de ter sido tu, mas eu também não quero estar a errar, não é? Porque eu não me recordo mesmo quem foi. Eu muitas vezes aponto as frases que as pessoas, os convidados que lá E vão. todo mundo recicla o que ouviu num podcast. Todo mundo escuta podcast de todo mundo e é um cérebro centralizado processando ao mesmo tempo. Tem várias ideias que você coloca um tijolinho a mais na ideia do outro, que coloca outro tijolinho e. Não sei, eu realmente vejo o Bitcoin Twitter quase como um cérebro centralizado que está processando informação mais rápido do que qualquer um de nós processaria individualmente. Porque reparem, Bitcoin não é possível abstrair, apesar de ser matemático e científico e verificável. Portanto, ele insere-se na filosofia, portanto é debatível de debate filosófico e até estético, diria eu. Portanto, é extremamente complexo. Primeiro, nós não entendemos, nem temos tempo de vida tampouco suficiente para compreender todas as correntes filosóficas que existem. Mas a filosofia divide-se em ramos e há o ramo que valida a ciência, que foi a filosofia que o desenvolveu, e as pessoas não sabem disso, a maioria. Portanto, antes delas acreditarem na ciência, têm que olhar para a filosofia, que foi a filosofia que desenvolveu o método científico, que valida a ciência. Pronto, isto não é mentira, isto é uma realidade. Portanto, a Bitcoin está para além disso, está mesmo para além disso. Portanto, há a ciência que a valida, mas ela é da natureza e tinha que existir de qualquer forma. E alguém, portanto, para mim era algo que estava imanente e em potência. E houve um conjunto de génios, ou um gênio ou uma génia, chamado Satoshi Nakamoto, que conseguiram trazer isso e na evolução humana, na que é a civilização humana, é realmente uma invenção do caneco, para não dizer outra coisa. É genial. E as pessoas estão, tipo, em negação, não consigo compreender. Quando neste momento é mais visível, mais do que nunca, que tu tens que ser o teu banco, que és passível de ser assaltado pelo teu banco, aliás, que és controlado, ainda agora saiu uma nova lei em Portugal, as doações, se a minha mãe me doar 500 euros, eu tenho que declarar e pagar imposto sobre isso. 500 euros não é um ordenado mínimo, caraças. A Europa está uma merda, gente. A Europa está uma merda. Eu nunca vi preços aumentar e nós não podemos pagar, e desenganem-se, que não somos ricos. A maior parte dos europeus são pobres, não têm poder de compra. Portanto, a realidade de outros países também é a realidade europeia, mas mascarada e romantizada, como sempre foi. Porque nós não somos diferentes dos outros, também passamos necessidades. E há muita gente que passa fome na Europa também. Só somos mais pequenos e temos menos pessoas, mas uma vida é sempre uma vida. E a solução aí parece que cada vez mais é interferência governamental, né? Dar um auxílio aqui ou um subsídio para alguma empresa, para algum lugar, algum setor, ou taxar algum setor, alguma área. Doug, desculpa interromper-te, mas vou ter mesmo que dizer isto. Tens toda a razão naquilo que estás a dizer, porque ainda agora o governo veio dizer vamos dar um subsídio extra, acho que são 125 euros ou 150, ou 125 ou 150, que é uma ajuda de uma vez só, vai ser no mês de outubro, segundo dizem, pago pelas finanças, via o IBAN, o DIB que tu dás para o IRS, não sei o quê. Eu gostava de recusar essa ajuda para não ter que pagar tudo aquilo que me vão tirar por causa dessa ajuda, e eu não posso fazê-lo. E pior, nada mais temporário, nada mais, pior do que um permanente do que um programa temporário de governo, né? Aqui a gente começou com um auxílio que era para a Covid lá, que era de 400, 500 reais por cidadão, que agora virou permanente. Por sorte, a gente não está passando por aumento de impostos, pelo contrário,
Mas é só Ainda. trocar o. É, exatamente. É só trocar o governante também, né? Às vezes você cria, como a gente fala aqui do Pix, a Carla, você sabe o que é o Pix? Eu acho que entendo mais ou menos. Parece-me a mim que é uma espécie de MBWay aqui. É que Tu é um mandas e sistema. fica disponível. É um sistema de transferência que o Banco Central do Brasil criou para transferências automáticas a qualquer hora do dia. E começou com qualquer valor, hoje, por uma questão de segurança, é R$ 1.000. É sempre por uma questão de segurança. Não, é que começaram a ter golpes e etc., Há sempre assaltos, golpes, mas mas é sempre por uma questão de segurança. No Canadá também foi por uma questão, é sempre por uma questão de segurança. Foda-se a segurança e cada um que toma as suas medidas de segurança. E para isso é preciso não ser burro e usar iPhones com um sistema muito intuitivo que depois nem sequer sabem os utilizadores o que é desligar um Find My iPhone, por exemplo, mas pronto, é uma questão de segurança. Não é questão de segurança, exatamente. isso é uma desculpa. É uma Não, desculpa para nos pôr burros. exatamente. Pode ser assim, o começo, a tecnologia é maravilhosa, realmente, você consegue coisas que a gente aqui no Brasil não fazia, de velocidade e transferência de valores, e de uma forma muito prática. Só que é uma tecnologia muito boa, só que ao mesmo tempo muito fácil de ser controlada ou de ser utilizada para um propósito ruim. E mesmo que ela esteja funcionando ou vá funcionar por X tempo imaculada, tudo que está numa mão de uma estrutura governamental, de uma estrutura centralizada, é uma questão de tempo até ser pervertido em um mecanismo autoritário. Não importa quão bem funcione, de que forma funcione, acaba se tornando um mecanismo de controle. Então, por exemplo, esse Pix ele funciona direto no Banco Central e as transações que você passa aqui, elas já vão direto para a nossa Receita Federal, que é o que faz lá a análise de imposto de renda, etc. Antes, você passava e isso passava pelos bancos. Se você não fosse solicitado pela Receita Federal para os bancos, as suas transações estavam seguras, você tinha uma camada a mais, vamos dizer, de segurança, né? De ninguém saber quem é você, o que você fez com o seu dinheiro, na Tinha realidade. aquilo que se chama aqui sigilo bancário, que não existe. Exatamente, tinha um sigilo bancário. Agora, já nem mais isso é necessário. Então, mesmo que ainda esteja sendo bem utilizada, vamos ver 2 anos depois de declarações de imposto de renda com o pessoal usando de forma absurda esse Pix, quanta gente não vai pegar uma malha fina que não vai cair e vai vir só boletinhos e cobranças da Receita Federal para impostos que não foram pagos, dinheiros que não foram benditos, que não foram justificados. Então, se você é um profissional autônomo que não sabe nada de contabilidade ou coisas do gênero, pronto, acabou. Você pode estar fazendo uma atividade 100% legal que acaba piorando muito a sua situação. Eu acho que, assim, a minha visão, estando de fora, é que a Europa se acostumou demais com o estado de bem-estar social num momento de muita prosperidade do mundo, boom demográfico mundial que aconteceu. E como o Leta fala, a gente está entrando na Realpolitik de novo. E a Realpolitik, que em parte ela não existia, mas não existia durante a Guerra Fria, porque você tinha um mundo bipolar, agora você vai ter de volta um mundo multipolar. Ela não permite que um estado de bem-estar social consiga sobreviver. Então, acordos vão cair, que vão mudar todo aquele arranjo, e eu acho que o europeu, ele parece que ele ainda não percebeu, ele não está situado na questão que vai entrar para ele, que agora não é mais capaz daquele estado de bem-estar social e que o governo provê absolutamente tudo, as coisas com os serviços públicos funcionam, e etc, etc, etc e tal. E isso pode causar bastante problema aí para a Europa, né? Diria que sim. Acho que a palavra correta aplicaste. O europeu não está situado de todo. Mas eu, por exemplo, eu creio que a destruição, por exemplo, do sistema de saúde, assim, de forma mesmo muito acelerada, já começa a ser perceptível a partir da pandemia.
Claro que sabemos que não haviam infraestruturas para recepcionar tanta gente de uma vez só, isso é óbvio, e aconteceu um pouco por todo lado, mas aquilo que parecia que iam reforçar não está a ser feito, e neste momento está a ser ponderado fecharem-se maternidades em Portugal, em sítios que são mesmo muito necessárias. Apesar de já se ter fechado muitos hospitais em Portugal, em sítios mais remotos, parecia que isso tinha ficado estagnado e que agora até poderia haver uma eventual ponderação de reabrir alguns hospitais em sítios menos acessíveis. Não, começam-se a fechar maternidades e temos casos de mortes, e uma morte que foi muito repercutida pelos mídias foi de uma turista que ia dar à luz e morreu. Não, teve que ser transportada para um sítio mais longe, não me recordo se teve que ser a 100 ou 200 quilómetros, nem me recordo do local onde ela estava. Mas porque era turista, que aconteceu com mulheres portuguesas também, portanto isso teve mais repercussão. E agora parece que o novo Ministro da Saúde, porque a nossa Ministra da Saúde demitiu-se, não é? Assim ela o disse. E o Sr. Primeiro-Ministro recebeu a carta de demissão e congratulando pelo desempenho dela na pandemia. Este novo Ministro da Saúde já anunciou que está em cima da mesa essa questão de fechar maternidades, portanto, começa por aí a destruição do sistema de saúde. Não